É verdade que o governo Bolsonaro propôs eletrochoque em crianças autistas? Pô, mas é absurdo também, né, gente? É verdade. Compreender por que o governo Bolsonaro recomendou eletrochoque para autistas é compreender como o Bolsonaro causa destruição em todo o cenário brasileiro. Então presta atenção e vem comigo. Um governo não é feito só de ministros. A gente às vezes olha para os ministros e esquece o resto. Dentro do governo você possui uma série de órgãos que são fundamentais para fiscalizar o trabalho do próprio governo, para implementar medidas importantes para a sociedade, enfim, fazer o trabalho e botar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. É assim que a gente tem, por exemplo, o IBAMA, que vai ser responsável ali por meio ambiente. Nós temos a Anvisa, que vai ser responsável por vigilância sanitária. Nós temos a FUNAI, que vai ser responsável ali pela preservação e também pelas necessidades urgentes dos povos originários, os indígenas no Brasil. Todos esses órgãos precisam ser conduzidos por pessoas extremamente competentes e especialistas nessas áreas. Caso contrário, tudo é arruinado. E o governo Bolsonaro simplesmente aparelhou todos esses órgãos com profissionais incompetentes, extremamente vis, nomeando pessoas completamente alinhadas com esse discurso nojento da extrema-direita, anti-ciência, terraplanista. O Bolsonaro arruinou a FUNAI, arruinou a Anvisa, arruinou o IBAMA. E também um órgão chamado CONITEC, que trabalha na integração de tecnologias no SUS. E é aí que entra a questão do autismo. Em dezembro, o CONITEC surpreendeu o mundo inteiro ao emitir uma planilha, uma cartilha, recomendando, dentro de várias coisas, o tratamento de autistas severos com eletrochoque. Uma revolta generalizada, mais de 460 entidades emitiram notas de completo repúdio. Instituições parlamentares repudiam o protocolo da saúde que cita choque elétrico para tratar autistas. É uma vergonha, uma completa vergonha, anti-ciência, nojenta e terraplanista. Faz a gente se perguntar como é possível que um órgão da saúde possa fazer tamanha atrocidade. E aí você descobre quando percebe quem são as pessoas que trabalham nesses órgãos. Todas elas nomeadas ou por Bolsonaro ou por seus ministros. Olha aqui quem trabalha no CONITEC. Médico olavista Hélio Angotti assume cargo da capitã cloroquina na saúde. Esse é o tipo de coisa que Bolsonaro faz para arruinar os órgãos brasileiros. Outro que trabalha lá, médico bolsonarista pró-abstinência sexual assume secretaria na saúde. E óbvio, como a gestão Bolsonaro odeia os povos indígenas, dentro do CONITEC, esse é o cara que eles colocaram para cuidar da saúde dos indígenas. Governo troca secretário de saúde indígena e nomeia militar sem experiência na área. Não é de hoje que a direita joga contra o Brasil. O tarifaço do Trump não foi a primeira, nem vai ser a última. Eu vou contar para vocês 5 vezes em que o bolsonarismo trabalhou contra o Brasil e a favor dos Estados Unidos. Primeiro, o Bolsonaro vendeu para fundos norte-americanos a BR Distribuidora. A BR Distribuidora era a maior empresa de distribuição de combustível no Brasil. Ela fazia com que a Petrobras pudesse ter controle sobre o valor de comercialização, para que quando o preço baixasse lá na refinaria, pudesse baixar na bomba. Com isso, a gasolina ficou mais cara e todo mundo sentiu no bolso. Segundo, o Bolsonaro foi contra a quebra de patentes para baratear a vacina da Covid. O chanceler Ernesto Araújo se posicionou oficialmente contra a quebra de patentes para atender ao interesse das grandes farmacêuticas norte-americanas. Com isso, milhares de brasileiros morreram pelo atraso da vacina. Terceiro, o Bolsonaro aprovou a venda da Embraer para Boeing. O preço de venda era de 5 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, a Embraer teve encomendas de mais de 20 bilhões de dólares em avião. Boeing acabou voltando atrás no negócio. Quarto, entregaram a base de Alcântara para os Estados Unidos. No acordo que foi feito, só podem ser lançados da base de Alcântara foguetes com tecnologia americana e com 0 de transferência dessa tecnologia para o Brasil. Quinto, no último ano do seu governo, Bolsonaro deu uma permissão para a Starlink, empresa do Elon Musk, para monitorar a Amazônia brasileira. Eles deram de mão beijada para a Starlink o controle dos dados e a perda da soberania digital do Brasil nessa região.
está desenhado. O bolsonarismo, de fato, gosta muito mais dos Estados Unidos do que do Brasil. O Brasil é dos brasileiros. E os patriotas de verdade não entregam patrimônio nacional. Laércio Oliveira, Sergipe. Alessandro Vieira, Sergipe. Flávio Bolsonaro, Rio de Janeiro. Sérgio Moro, Paraná. Hamilton Mourão, Rio Grande do Sul. Jorge Cajuru, Goiás. Magno Malta, Espírito Santo. Marcos Duval, Espírito Santo. Cleitinho, Minas Gerais. Damares Alves, Distrito Federal. Esperidião Amin, Santa Catarina. Rogério Marinho, Rio Grande do Norte. Eduardo Girão, Ceará. Ivete da Silveira, Santa Catarina. Carlos Viana, Minas Gerais. Carlos Portinho, Rio de Janeiro. Alan Rick, Acre. Astronauta Marcos Pontes, São Paulo. Pedro Chaves, Goiás. Marcos Rogério, Rondônia. Oriovisto Guimarães, Paraná. Nelsinho Trad, Mato Grosso do Sul. Margarete Buzetti, Mato Grosso. Lucas Barreto, Amapá. Luiz Carlos Heinze, Rio Grande do Sul. Jaime Campos, Mato Grosso. Jaime Bagatoli, Rondônia. Isalci Lucas, Distrito Federal. Efraim Filho, Paraíba. Eduardo Gomes, Tocantins. Dr. Irã, Roraima. Wilder Moraes, Goiás. Zequinha Marinho, Pará. Wellington Fagundes, Mato Grosso. Messias de Jesus, Roraima. Stevenson Valentim, Rio Grande do Norte. Laércio Oliveira, Sergipe. Alessandro Vieira, Sergipe. Flávio Bolsonaro, Rio de Janeiro. Sérgio Moro, Paraná. Hamilton Mourão, Rio Grande do Sul. Jorge Cajuru. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu. Porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. E foi por isso que o Amós sofreu tanto e apanhou. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E as pessoas dizem, padre, não fale isso. Até minha mãe disse isso, né? Não fala isso, filho, porque tem gente que vai ficar bravo com você. Eu sei que é difícil. Eu não quero sofrer represália nenhuma. Não é essa a minha intenção. De jeito nenhum. Só que a verdade é a verdade. E como disse, né, Jesus, proclamem sobre os telhados aquilo que é verdadeiro. Dizem que o sujeito está com anemia, fraqueza, emagrecimento, um monte de mancha no couro que estão investigando para ver se é maligno e por aí vai. Esse desgraçado dos quintos dos infernos nunca ficou doente desse jeito na época da pandemia. Não. Ele vendia saúde. Andava de jet ski, zombava de quem morria com falta de ar. Mas agora que levou 27 anos de cadeia no rabo, o sujeito está apodrecendo em vida e vive de hospital em hospital. É soluço pra cá, é soluço pra lá, pereba, anemia e tal. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Isso aí é falta de mandar logo esse condenado pra papuda! Tem que se tratar na cadeia! É na cadeia que tem que ser atendido! Com exceção de um impacto fulminante, tem que ser tratado na cadeia! Pois é, seu Jair Bolsonaro. Como dizem por aí, o mundo não gira, ele capota, né? Já que ninguém te fala, então eu falo. Sabe por que tu tá se acabando de soluço? E nenhum médico consegue resolver isso? Não sabe? Então vou te contar, meu camarada. Isso aí é castigo, cara. Quando Deus põe a mão em cima de um sujeito para punir ele pelas safadezas que ele fez no passado, não tem médico nesse mundo que consiga reverter a coisa. Põe essa cabeça de merda pra funcionar. E pensa aqui comigo. Tá lembrado de 2022? Quando milhares de pessoas morriam com falta de ar pela Covid e o que tu fazia? Lembra não, né? Lembra não. Gente do teu tipo, quando bate, esquece. Mas Deus tem tudo anotado lá. Enquanto brasileiros morriam, agonizando nos leitos de hospital Brasil afora, você, seu desgraçado miserável dos quintos dos infernos, estava imitando esse povo, simulando a falta de ar, que aos poucos levava aquelas vidas. Dizia que não era coveiro, chamava a pandemia de gripezinha.
Pois é, seu Jair, isso é só o começo dos teus castigos. Ainda falta muita coisa para você pagar nesse mundo antes do Satanás te levar para o teu descanso eterno. Aqui nesse mundo ninguém sai sem pagar a conta. E pelo que me disseram, a tua é bem alta. É verdade. A maioria dos brasileiros, antes de falarem mal do Brasil, deveriam viajar ao mundo e conhecer a realidade fora. O europeu, ele jamais, em hipótese alguma, mesmo eu sendo italiano desde quando eu nasci e tendo sangue italiano, jamais me considerou e jamais me considerará italiano. Então, o brasileiro que é italiano, espanhol, português ou tem origem europeia, ele tem que entender o seguinte, ele é brasileiro e vai ser brasileiro sempre. Para com essa bobagem de falar assim, eu vou para a Europa viver na Itália porque eu sou italiano. Nunca vão te tratar como italiano, nunca vão te ver como italiano. Europa, Espanha, muito racismo contra brasileiros. Você vê, os jogadores de futebol brasileiros toda hora tocam na bola no estádio, todo mundo do estádio começa a imitar macaco. E o brasileiro ama o europeu, aqui, né? E qual que é a punição para esses que não acontece nada. 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 A Itália, por exemplo, é o país, no meu entendimento, mais racista do planeta Terra. Não existe ser humano mais racista que o italiano. Ah, eu fui na Itália, fui bem tratado. Você foi a turismo. Isso que eu ia falar agora. Para turismo funciona. Você foi passear, eles querem o seu dinheiro, fazer compra, ir num restaurante. Agora vai viver lá e eles perceberem que você vive e eles vão te ver como concorrente e vai para você ver se vai ser igual. Não vai ser igual. Porque o criminoso hoje, ele tem audiência de custódia, tem advogado de graça, ele tem tornozeleira eletrônica, ele tem prisão domiciliar, ele é carcereiro dele próprio, senhor presidente. Você tenta explicar isso no exterior, o gringo não entende como é que isso funciona. Eu fui criticado por ter ido para o Partido dos Trabalhadores. Quem me conhece... As pessoas perguntaram por quê. Isso, e eu não tenho dúvida em falar. ProUni, Pronatec, Projov, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, SAMU, SISU, Brasil Sem Fronteiras, Mais Médicos. Pela primeira vez o pobre entrou no orçamento. Pela primeira vez o filho do pobre teve acesso à universidade, à universidade pública. Aqui nós tínhamos uma escola técnica, hoje temos 22 IFES. Só não reconhece isso quem não quer. Quando Lula assumiu o primeiro governo, em 2003, o Brasil tinha 142 escolas técnicas federais. É o Cefetes. Hoje o Brasil tem quase 1.000. São mais de 1,5 milhão de alunos nas escolas de educação profissional e tecnológica. Universidade. Somente nos períodos dos governos Lula e Dilma foram criadas quase 20 novas universidades federais nos interiores do Brasil, como no Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, norte de Minas. Bolsonaristas pedindo empatia? Deixa eu te lembrar. Quando Dona Marisa teve um AVC, eles riram, chamaram aquilo de encenação. E quando ela partiu, celebraram como se fosse justiça. Você consegue imaginar tanta crueldade? Não parou por aí. Riram da dor de Lula, que nem pôde se despedir do irmão. Zombaram dos netos que não viram o avô. E debocharam da perda do pequeno Arthur, uma criança. Comemoraram quando Lula foi levado à força. Juravam que ele ia apodrecer na cadeia. Um mar de deboche e mentira. Agora, com o Bolsonaro de tornozeleira no pé, estão chorando. Dizem que é perseguição, que é injustiça, querem empatia e respeito. Assim como o Bolsonaro, todos eles são covardes. Não é vingança, é justiça. Quem ri da dor alheia, um dia sente o peso das consequências. Não fique em silêncio. Compartilhe isso. Os bolsonaristas estão indignados que a esquerda comemorou a morte de um cara que praticava discurso de ódio. Imagina quando eles escutarem que o Bolsonaro falou isso aqui da Dilma, velho. Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer. Meu irmão, os bichos
vão arrancar os cabelos da cabeça, velho. Imagina quando eles virem esse vídeo do pastor Feliciano. Tem há pouco tempo atrás que esse velho deram um tiro na cabeça de um esquerdista no Rio de Janeiro, levou uma semana pra morrer porque a bala não achava o cérebro da pessoa. Nossa, então o cérebro... Errou no comentário. Tirem os bolsonaristas da sala, eles não vão aguentar ver isso aqui não, velho. Fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC, não deixar pra fora não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Chocadérrimo. Odiar o Bolsonaro. Não é... olha esse vídeo aqui do Bolsonaro debochando de alguém que tá morrendo de Covid. Eu estou com Covid. Você é bolsonarista e tá aguentando assistir esse vídeo, ó, parabéns, vai. Lembra da Marielle, que foi brutalmente assassinada, metralhada, tiro na cabeça. Imagina quando vocês bolsonaristas descobrirem que no dia da morte da Marielle o MBL soltou fake news sobre a Marielle. Imagina quando vocês descobrirem que bolsonaristas quebraram a placa com o nome da Marielle. Imagina se o Nicolas Ferreira assistisse esse vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre a Marielle. Caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa falou que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Esse vídeo do Nicolas chegar até o Nicolas vai fazer um vídeo com fundo preto pra falar mal do Nicolas. Respira, bolsonarista, não, porque agora vocês vão ficar indignados. Não, velho, eu tô com medo de passar esse vídeo pra vocês, velho. Imagina quando vocês assistirem esse vídeo do Bolsonaro homenageando um torturador que ele achava que era o torturador da Dilma, não. Na memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Medo do coraçãozinho de vocês quando eu passar esse vídeo. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Engraçado, velho, porque parece que a galera tá vibrando, batendo palma. Não é possível. É petista infiltrado. Bolsonarista tem humanidade, não farei. Imagina quando vocês, bolsonaristas, descobrirem que esse cara que morreu falou que é de boa morrer gente com atentado com arma pra preservar a liberdade de ter arma. Você vai morrer uns aí de boa, tranquilo. It's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. Digam tudo desse cara, menos que ele não é coerente, porque até na hora de morrer ele foi coerente. Vocês vão ficar puto com o cara agora? A própria morte dele, pra ele, é de boa, velho, é tranquilo. Vocês estão indignados com que o cara morreu de acordo com os princípios que ele mesmo pregava. Fico triste que eu duvido que um bolsonarista conseguiu chegar vivo até o final desse vídeo. Deve ter tido um ataque. Tô muito preocupado que vocês deram um chilique, porque teve gente que falou, eu acho é pouco. Bem feito. Imagina esses vídeos todos que eu mostrei de gente ameaçando e incitando a morte de pessoas que estão vivas, não é nem depois que morreu, não. Tirando o Nicolas falando da Marielle, mas... Dizem que o sujeito tá com anemia, fraqueza, emagrecimento, um monte de mancha no couro que estão investigando para ver se é maligno e por aí vai. Esse desgraçado dos quintos dos infernos nunca ficou doente desse jeito na época da pandemia. Não, ele vendia saúde, andava de jet ski, zombava de quem morria com falta de ar, dizia que não era coveiro. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Não estava nem aí para as famílias que perdiam seus entes queridos por falta das vacinas, que esse bandido vagabundo condenado não quis comprar tempo de salvar tantas e tantas vidas. Mas agora que levou 27 anos de cadeia no rabo, o sujeito tá apodrecendo em vida e vive de hospital em hospital. É soluço pra cá, é soluço pra lá, pereba, anemia e tal. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Isso aí é falta de mandar logo esse condenado pra papuda! Se fosse um cara pobre, já tinha sido preso logo após o veredito do STF, já tava trancafiado numa cela com mais de 20 bandidos, servindo de mulherzinha pros caras. Isso é uma vergonha, Brasil! Uma vergonha! E tem mais! Ainda mobiliza uma escolta enorme para acompanhar essa peste até o hospital. É para acabar! Vamos ver se quando ele for pra papuda, se vão ficar tirando ele pra consultinha aqui, consultinha ali. Tem que se tratar na cadeia! É na cadeia que tem que ser atendido! Com exceção de um impacto fulminante, tem que ser tratado na cadeia! Por favor, tem muita gente morrendo. Vou ficar chorando até quando? Por favor, alguém possa que tá aí, vou ajudá-la. Estou com Covid. Na maioria das vezes, ela parte sem ter o familiar perto, sem poder dar o último adeus e sem poder dizer eu te amo. Uma gripezinha ou resfriadinho
Não tem nada de oxigênio, tudo seco. Não é competência nossa levar, é minha atribuição, levar o oxigênio. Não, seu governo. Se essa vacina tivesse chegado um pouquinho antes, meu marido estaria aqui. Vai comprar vacina, tá falando aqui na casa da tua mãe. Pelo amor de Deus. Chega de frescura, de mimimi. Não esqueceremos. Bolsonaro nunca mais. Você lembra daquele vídeo do Nicolas? Aquela fake news sobre Pix? Quer saber o que isso tem a ver com essa mega operação da Polícia Federal contra o PCC? O PCC adulterava combustíveis e ocultava patrimônio. Sabe aonde? Na refinada Faria Lima, no mercado financeiro, utilizando fintechs para fazer lavagem de dinheiro. Hoje, quando foi deflagrada a operação da Receita e da Polícia Federal, o secretário da Receita disse: olha, nós publicamos em setembro do ano passado uma instrução normativa para fiscalizar as fintechs. Denuncia o secretário da Receita que a Receita recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, fake news, dizendo que aquela instrução normativa tratava de tributação dos meios de pagamento do Pix. Eu já havia alertado em fevereiro que aquele vídeo do Nicolas, aquela campanha de fake news, era uma campanha para desgastar o governo do presidente Lula, mas a gente conhece esses bolsonaristas. Era um movimento também que podia ser para proteger organizações criminosas. Veja o vídeo. Nicolas e os bolsonaristas usaram a fake news do Pix não só para tentar desgastar o Lula, mas também para proteger organizações criminosas. E eu vou mostrar isso aqui. A Polícia Federal e o GAECO acabaram de fazer uma operação contra o PCC e duas fintechs que eram operadas pelo PCC, a To Go Bank e a Eve Bank. Eles movimentavam dinheiro do crime por essas duas fintechs, sem fiscalização do poder público. O fato é que aquela campanha de fake news do Nicolas e daquela turma derrubou aquela instrução normativa. Aquela fiscalização que tinha que acontecer com os fintechs. É por isso que o deputado Rogério Correia, do PT, em nome da bancada, entra com a notícia crime contra Nicolas Ferreira, para que a PGR apure possível práticas de divulgação de informação falsa sobre instituições financeiras, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É por isso que eles são contra a PEC da segurança do governo do presidente Lula. Essa operação da PF é a maior operação da história do Brasil. 52 bilhões de recursos bloqueados nessas fintechs e na Faria Lima. Polícia Federal faz mega operação contra o PCC. E adivinha quem está no comando? O governo Lula. É isso mesmo. O crime organizado usava o Pix para lavar dinheiro. Mas calma, gente. Qualquer semelhança com os milhões que o Bolsonaro recebeu via Pix é mera coincidência. Tá ok? Agora começa a fazer sentido porque o Nicolas Ferreira e a turma dele eram tão contra a fiscalização do Pix, né? É aquele ditado: quando a luz acende, barata corre. E o governo Lula está acendendo refletores, não é lanterninha não. Enquanto a direita tenta espalhar fake news e confundir a população, o presidente Lula mostra trabalho de verdade, fortalecendo a Polícia Federal e mostrando que não existe espaço para conchavo com bandido. Quem tinha saudade do passapano está sofrendo, porque agora é investigação, operação e resultado na mesa. Isso prova uma coisa: quem defende transparência e combate ao crime organizado de verdade é o presidente Lula, não os hipócritas que falavam em Deus, pátria e família, mas enchiam os bolsos com Pix milionários de origem suspeita. Agora eu quero saber, você também acha que a fiscalização do Pix é um divisor de águas no combate à corrupção e ao crime organizado? Comenta aqui embaixo e me diz o que você pensa.
E não esquece, curte, compartilha esse vídeo e manda para aquele amigo que ainda acha que Lulinha, paz e amor não é firmeza contra o crime. Bora espalhar a verdade e mostrar quem realmente governa pro povo. Eles acham que somos otários. Os deputados querem aprovar a PEC da blindagem. Na prática, é como se o político decidisse se quer ou não ser investigado. Resultado: corruptos poderiam nos roubar à vontade, que nada aconteceria. Hoje, mesmo investigados, eles não têm o mínimo respeito com o dinheiro público. Imagina esses lixos. Com total liberdade? Enquanto isso, a promessa de aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 segue só no discurso. Para o povo, nada. Para os políticos, proteção total. Essa PEC não favorece o povo. Ela só beneficia corruptos. Compartilha esse vídeo. Deixe sua indignação. Faça barulho. Não podemos deixar esses lixos. Aprovar a blindagem da corrupção. O agro que eu conheço não é esse agro que divide. Você acha que é realmente esse discurso de divisão, esse discurso de ódio? É o discurso que contribui? E você acha mesmo que dividir o agro é prestar um bom serviço para o país? Os representantes do agronegócio no Congresso Nacional, a bancada do agro, são conhecidos por seus discursos de estímulo à violência, ao ataque a movimentos sociais como ST, aos povos indígenas, camponeses, quilombolas, inclusive ao desprezo pelo agricultor, pelo trabalhador do campo. Em 2021, durante a pandemia, foi apresentado o projeto de lei 823, que previa uma ajuda, inclusive financeira, para a agricultura familiar, pescadores, extrativistas e outras categorias que estavam enfrentando problemas econômicos por causa da pandemia. O que foi que o presidente Bolsonaro, do seu partido, fez? Vetou integralmente o programa. O Bolsonaro foi contra o projeto para ajuda financeira aos agricultores do Brasil inteiro. Não só o Bolsonaro foi contra, como na época o Paulo Guedes deu declarações reiteradas dizendo que isso não poderia acontecer, que não era papel do governo ajudar os agricultores e agricultoras de todo o Brasil. Isso foi em 2021, Zé Vitor. Em paralelo a isso, em 2022, a soja teve no Brasil 57 bilhões em isenção fiscal. Então perceba, um projeto de lei para ajudar agricultores, pescadores e extrativistas durante a pandemia, que ia custar menos de 3 bilhões, o Bolsonaro foi contra. Em paralelo a isso, a soja recebe no ano seguinte 57 bilhões de isenção fiscal. Existe ou não existe um conflito aqui? Você tem os agricultores, os pescadores, os extrativistas, gente humilde, gente trabalhadora, gente que vive do seu suor, que foi sabotada e atacada pelo governo Bolsonaro. Em paralelo a isso, o grande agronegócio recebe bilhões e bilhões de isenção fiscal. O trabalhador do campo, da pequena e da média propriedade, vive endividado por causa da taxa de juros praticada no Brasil. Os grandes barões da soja, do eucalipto, do milho para exportação, têm todos créditos subsidiados. Haja vista, por exemplo, o Plano Safra com mais de 400 bilhões de crédito, a maioria para o grande latifúndio, para o grande agronegócio, não para a agricultura, não para o trabalhador. Então sim, eu acho que existe uma contradição muito clara, existe aqui uma desigualdade muito clara e, como diria a Bíblia Sagrada, não há espaço para servir a dois senhores, né? Ou você está do lado do pequeno e do médio agricultor, do trabalhador e da trabalhadora do campo, ou você está do lado dos barões do agronegócio, que tem bilhões de isenção fiscal, que tem bilhões em crédito subsidiado, que descumpre leis ambientais e volta e meia aparece um caso de trabalho análogo à escravidão. Essa aqui é uma das maiores obras do setor energético do Brasil atualmente. É a usina hidrelétrica Juruena, que fica aqui no município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso. Ela faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura na região centro-oeste do Brasil, com apoio do Ministério de Minas e Energia e do presidente Lula. Essa usina tem capacidade para abastecer mais de 100 mil moradias e trazer segurança energética para a região. Ela já está em fase de teste de operação e as obras geraram mais de 600 empregos. Mais uma ação que beneficia as comunidades locais com mais oportunidades para todos. É mais energia limpa e renovável, com respeito ao meio ambiente. É economia verde avançando no Brasil. Vamos juntos!